Recentemente eu fiz uma pesquisa no canal e a maioria das pessoas falou que realizava um treino ABC. Então hoje eu vou explicar um pouquinho o porquê o treino ABC é tão utilizado e quais são as suas principais vantagens. E esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos falando sobre como você pode modificar o seu treino ABC para obter cada vez mais resultado. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que o treino ABC ele é muito utilizado porque ele é focado nos movimentos multiarticulares. Então, no dia que você treina, por exemplo, as musculaturas de empurrar, você está treinando o peitoral, o ombro e o tríceps. No dia que você está fazendo os movimentos de puxar, você está treinando costas e bíceps. E no dia de pernas, você está treinando quadríceps, isquiotibial e panturrilhas. A gente pode falar, Ricardo, mas o meu ABC não é exatamente assim. Mas esse é o layout da maioria dos treinamentos ABC. Então a gente vai usar ele como exemplo no dia de hoje, tá? E a grande vantagem é que, porque ele é focado nos movimentos multiarticulares, ele permite que nós incluímos exercícios isolados para trabalhar musculaturas que eventualmente nós temos algum tipo de preferência ou que complementam aquela musculatura já trabalhada. Então, por exemplo, no dia de costas é muito comum realizar, por exemplo, o trabalho de bíceps, um trabalho de posterior de ombro, um trabalho de lombar ou de trapézio, mas nada impede que você adicione exercícios como, por exemplo, abdominal, panturrilha ou alguma outra musculatura. E se nós formos comparar, por exemplo, com treinamentos únicos, né, onde você tem que treinar o corpo todo nessas sessões, você é obrigado a priorizar os movimentos multiarticulares, senão você vai ter que realizar muitos exercícios. E como todos esses movimentos cansam muito, exigem muito do seu corpo, acaba sobrando pouca energia para o trabalho isolado. Uma grande característica do porquê os profissionais de educação física de maneira geral prescrevem um treino ABC é que é muito difícil de errar. Então é meio óbvio que se você vai treinar empurrar, você tem que incluir pelo menos um supino e um desenvolvimento nesse treinamento. E você automaticamente já presume quais são as outras musculaturas que você tem que fazer, quais exercícios que você tem que complementar. Então, por exemplo, se eu te falasse, diz para mim um outro exercício que você colocaria nesse treinamento. Você ia colocar um exercício entre um empurrar horizontal e um empurrar vertical, que é um supino inclinado. E se tivesse que colocar, por exemplo, exercícios isolados, com certeza você colocaria uma elevação lateral, diagonal ou frontal e pelo menos um exercício isolado para o tríceps. E é a mesma coisa com todos os outros. Então, quando a gente pensa num treinamento de costas, é meio óbvio que vai ter uma remada e uma puxada. E num treinamento de membro inferior, a gente vai ter um leg press e algum movimento com barra, seja ele o terra, um agachamento ou um afundo. Então, a primeira conclusão é que esse treinamento ele é focado em grandes movimentos, ou seja, vai ganhar tanto ganhos de massa muscular quanto de força. E só isso já permite uma evolução ao longo prazo. E ele tem uma tendência a não priorizar nenhuma musculatura, algo que já não acontece quando a gente faz um treinamento muito dividido, que nem a gente já vai ver daqui a pouquinho. Quando a gente faz, por exemplo, então um trabalho ABC, ele também permite que a gente aumente a intensidade do treinamento através de algumas técnicas. Por exemplo, é um treinamento que permite a utilização de bisets e também de técnicas de intensidade, como por exemplo aqui eu tentei demonstrar um drop set, né, que aqui tem 4 anilhas de cada lado e aqui tem 3. Por que eu estou dizendo que essa é uma divisão que permite? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem um treino ABC, aqui a gente tem um treino único e aqui a gente tem um treino ABCDE, tá certo? Ou seja, onde você treina um músculo por dia nesse último. Por que o treino ABC tem isso de vantagem em relação aos outros? Então vamos lá. Se você realiza, por exemplo, um treinamento A, onde você treina as musculaturas de empurrar, tá bom? Que é o mais comum das pessoas treinarem na segunda, peitoral, ombro e tríceps. Se você treina, por exemplo, na segunda e você treinar o B e o C nos dias seguintes, você vai treinar novamente essa mesma musculatura na quinta-feira. Então, você teve aqui 72 horas de descanso para essa mesma musculatura. Então, é plenamente possível de você se recuperar de um estímulo muito forte. Em compensação, se você fez um treino único, aqui você vai ter somente 48 horas para se recuperar desse estímulo. Embora o volume seja realmente menor, a gente tem que lembrar que a intensidade é o que vai gerar o maior desgaste. E aqui que vem o grande erro das pessoas, porque elas imaginam que como você treina uma musculatura por dia aqui,
você tem mais recuperação para essa mesma musculatura, o que em partes é verdade, afinal, se você treinou peitoral somente na segunda, você vai treinar de novo somente na outra segunda. Entretanto, quando a gente faz um supino, por exemplo, um supino inclinado ou um crucifixo, a gente está estimulando as musculaturas do ombro também e do tríceps. Então a pessoa fez aqui ó, o A e ela fez técnicas de intensidade, ela realmente vai treinar a musculatura dos ombros novamente somente na quinta-feira. Entretanto, vale lembrar que ela treinou na quinta-feira a musculatura dos ombros e na sexta ela já vai treinar bíceps e tríceps. Ou seja, deste treinamento para esse treinamento, ela deu pouco descanso para essas musculaturas, tanto o do ombro quanto o do tríceps. Então, quando a pessoa trabalha numa divisão muito grande, a tendência dela ter problemas articulares no ombro e nos cotovelos é muito maior porque tem pouco tempo de descanso entre esses treinamentos. Então, a segunda conclusão que a gente chega é que o treino ABC ele trabalha com uma boa frequência, né? Mais ou menos 2 vezes por semana. A pessoa pode não treinar perfeitamente esse ciclo de 2 vezes, mas é aproximado. E ela permite que você trabalhe com uma intensidade elevada, até mesmo passando da falha muscular concêntrica. Nós sabemos que não é necessário passar da falha muscular concêntrica para gerar hipertrofia, mas eventualmente é uma boa técnica para a gente quebrar platôs, ou seja, quando a pessoa para de evoluir com o treinamento normal. Uma outra coisa é que você pega esse padrãozão aqui que a gente mostrou, né, que seria um treinamento mais ou menos bem distribuído, e você pode personalizar ele. Se por algum motivo você já tem um peitoral muito desenvolvido e precisa desenvolver mais, por exemplo, os ombros do que o tríceps, nada impede que seja colocado mais exercícios para essas musculaturas que você quer priorizar, ou seja, é mais fácil de personalizar o treinamento. Você não precisa necessariamente se ater àquele padrão fixo. E isso é muito mais difícil de ser realizado em treinamentos muito divididos, por exemplo, porque você já não tem uma variedade tão grande de movimentos, por exemplo, para o tríceps. Nós sabemos quais são os exercícios que ativam mais o tríceps. Se você já está realizando eles, começa a ficar cada vez mais difícil de querer substituir esses exercícios ou ainda aumentar esse volume. Afinal, você já está trabalhando com o máximo de volume que você consegue. E a segunda coisa é que em treinamentos únicos, que nem eu falei, você não tem tanto essa opção de personalização, porque você não consegue colocar tantos movimentos isolados. O treino realmente tem que ser focado nos multiarticulares. Então a conclusão 3 é que o treinamento ABC ele permite fazer modificações de acordo com as suas dificuldades ou preferências. Se você quer trabalhar mais um tipo de movimento porque você tem dificuldade ou quer focar em algum tipo de musculatura. Sendo que em outras divisões de treinamento mais extremas, como os treinamentos únicos ou os ABCDE, você tem pouca margem para fazer essa manobra. É isso aí, pessoal. Curtiu ou não curtiu? Essa semana nós vamos fazer o especial dos treinamentos ABC e nós vamos falar todos os dias sobre como você pode melhorar o seu treinamento. Você curtiu ou não curtiu? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário que nós vamos responder ainda essa semana. Se gostou, deixa seu like e lembre-se de se inscrever no canal. Eu queria aproveitar e agradecer aos 28 mil inscritos no canal. Muito obrigado mais uma vez, abraços e bons treinos!